Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou Hugo Quinteiro, ou Hugo Underline Quinteiro no Twitter, ou X, né? Muito ouso. No episódio de hoje vamos falar sobre oportunidades perdidas, como as políticas restritivas afetam seu futuro. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, só para constar, @investidordesk no Twitter, porque descentralizado no coube, investidordesk, enfim, né, tamo lá. E eu falo Twitter mesmo porque eu não gostei de X. Eu tô me acostumando. Não é tão horrível assim. É, Cara, sei lá. esse episódio eu escrevi em cima dele pensando em situações de vida que às vezes a gente só se dá conta quando a gente não faz mais parte, né? A gente, a gente não faz ideia das vidas que não viveu. E, e muitas vezes a gente só se dá conta disso quando, sei lá, sai para fazer uma viagem para fora do Brasil e percebe o quanto você não tem acesso a certas coisas. Eu vou te dizer, o momento na minha vida quando isso começou a acontecer foi em 2014, quando eu fui viajar para o primeiro campeonato, vai fazer 10 anos, quando eu fui viajar para o meu primeiro campeonato mundial, e eu me dei conta que era mais barato aproveitar esse momento e comprar, por exemplo, um ano dos meus suplementos de comprimido. Então, polivitamínico, vitaminas em gerais, todas as coisas que eu podia comprar desse sentido, né? Por mais que tivesse a mesma marca no Brasil, era de 2 a 3 vezes mais caro. Então era um momento que eu aproveitava para fazer isso e fui fazendo isso ao longo dos anos de competição. Então sempre que saía para competir já planejava as compras, entregava no hotel, né? Seja isso, seja equipamentos como faixa de punho e tal, que no mercado brasileiro ou não tinham ou eram muito ruins ainda, né? E a qualidade internacional era muito melhor. Então comprava, trazia algumas coisas para uso, às vezes trazia para as pessoas próximas, né? Mas era. E aí você começa a perceber, cara, puta, se eu tivesse lá, eu teria tão mais estrutura, né? Tão mais coisas assim. E aí, quando você rompe com isso de uma vez, você começa a se dar conta que são vários aspectos, né? Não é só uma comprinha mais cara, uma oportunidade de compra perdida. A coisa é muito mais complexa e afetou a maneira com que você enxerga a vida. Cara, Profundo. você, que foi? Profundo. Não, você pausou, eu fiquei na dúvida se você ia continuar ou se você escorreu uma lágrima, né, ou algo do tipo. Mas, mas assim, uma coisa só para constar e que eu me identifico com isso. Depois que você sai, eu vou falar do Brasil porque somos brasileiros, né? Mas quando você sai do Brasil e você vai vivenciar uma cultura num lugar que é mais desenvolvido, um lugar que é melhor, etc., do que aqui, você realmente vê. Você não sabe o que que é, mas você vê que é diferente. Você vê que são várias coisas rodando de uma outra forma e você sente, você fala para si mesmo, cara, aqui é diferente. E você não sabe por quê. Você às vezes não sabe identificar o porquê que lá nesse outro lugar as coisas são tão mais diferentes, as coisas estão distintas do que o que você vive. Às vezes você consegue comprar mais coisas, às vezes você tem acesso a serviços que aqui você não tem, às vezes você tem acesso a coisas, por mais que você tenha aqui, só que com mais facilidade, mais rapidez. E aí você meio que se pergunta, né? Você, cara, como é que essas coisas funcionam aqui, né? E
e lá não é tão bem assim, né? Eu acho que a gente já vai começar a trazer exemplos disso, mas É, se eu pudesse resumir, né, encerrar o episódio, eu diria, né, que tudo isso é por conta de uma regulamentação que alguém achou interessante aprovar. é, começando com isso, né? Falando diretamente das políticas tributárias, criando uma barreira absurda ao empreendedorismo. Então, o próprio recente do AliExpress, onde você tem a taxa que é maior que o produto, jogou o Brasil, principalmente as pessoas mais voltadas à eletrônica e aos pequenos dispositivos, fora do mercado, né? Porque de uma hora para outra passaram a pagar o dobro do preço em umas coisas que não existem no Brasil, né? Assim, não existem em outro lugar fora do AliExpress, né? Aqui a gente também compra no AliExpress, né? Ou, por exemplo, o Nerdminer e a telinha, né? O Liligo S3. Todo mundo foi pro AliExpress, né? O beatmaker compra lá para fazer, entendeu? O cara que criou o negócio comprou lá também. Então, todo mundo depende desta via e de uma hora para outra o Brasil virou e falou assim: quer saber? Vou dobrar o preço, sabe? E aí não é aquela coisa que a pessoa pensa no indivíduo final tal. Tem que pensar num mercado. Cara, o mercado de informática do Brasil, dos produtores de conteúdo no Brasil, foi profundamente abalado. Porque os É. links eram uma importante fonte de renda, né? E isso caiu absurdamente. E veja bem, link de afiliado não tem problema nenhum em vender, sabe? Assim, não é. O cara não paga mais por isso, é uma comissão interna do próprio do próprio AliExpress que usa isso como uma taxa de divulgação. Então, não é uma coisa do tipo, o cara ganha explorando as pessoas. Não, não é isso. O cara tá lá divulgando bons produtos, com produtos de qualidade dentro daquilo. Ele compra, ele faz a seleção, né? Ele vê o que, que é bom, o que, que não é. Ele é o tester, né? O influenciador, o produtor de conteúdo. Ele produz o conteúdo, ele edita o conteúdo, ele lança na mídia social para chegar lá e de uma hora para outra as vendas do cara praticamente zerarem porque o imposto dobrou. Cara, você acabou com o empreendedorismo disso. Você matou um ramo, né? Além de você tributar o cara, né? Lógico, vai receber lá do YouTube, vai ser tributado e tudo, mas uma fonte de renda dele importante você matou porque ninguém mais compra. É horrível isso. Mais uma vez a gente na mão do governo, né, e de medidas, eu não vou dizer totalitárias, né, porque eles podem aumentar o governo, o imposto, né, e não ser nada tão absurdo assim. Mas a grande questão é que para eles isso não afeta tanto, né, igual afeta para a gente. Então, belo exemplo. A gente tudo bem, a gente sabe, ninguém aqui gosta de pagar imposto, né? Mas a grande questão é você avaliar. A gente fez isso em um outro episódio, em algum momento para trás. É você avaliar o impacto de realmente eu aumentar os impostos e não só eu pagar um pouco mais caro no produto. É você afetar toda uma rede que funcionava em volta disso. É, matou-se uma parte do comércio. Ele, óbvio, está sendo utilizado como link de afiliados no Mercado Livre, mas é aquilo, ainda depende de importações e isso simplesmente dobrou de preço, né? Porque não é só a importação para o consumidor que ficou mais cara, a importação para o empresário também ficou. Então, você transformou o mercado de uma hora para outra numa canetada em algo muito mais difícil, simplesmente por taxar, né? Simplesmente por querer taxar.
Não que as taxas anteriores já não fossem absurdas, né? Quando você era pego, né, em alguns produtos, você tomava aí 60, 70% também. Não era algo. Não é algo que era inexistente e agora foi para isso, já era uma coisa ruim e piorou, né? Então isso já diminuía. Eu estou em contato hoje com pessoas para desenvolvimento de um produto que é um bot absolutamente incrível para a AliExpress, que ele automatiza uma série de coisas, ele separa por categorias, você tem links onde você compara aonde está a maior promoção, porque ele não consegue selecionar isso automático, ele te joga opções, então você abre são 3 links, você abre esses 3 links e vê qual é que fica mais barato para você no momento. É um bot que dá desconto em cima de desconto, ele consegue em cima de desconto. E o cara trabalhou nisso mais de ano. Agora que tá pronto, veio esse negócio 92% em cima no Brasil. O que nós estamos fazendo? Nós estamos virando esse negócio para cá, para Europa. Ou seja, matou o empreendedorismo no Brasil. Nós estamos virando, cara, vamos pegar esse público daqui. Porque por mais que eles comprem menos, mas eles compram, né? Eles compravam, o Brasil comprava mais, porque comprava mais coisinha e tal. Aqui não tem tanto essa cultura ainda, mas vamos tentar fomentar essa cultura aqui, porque você tem um ambiente mais livre, né? Para que você consiga empreender, porque no Brasil não dá, agora as pessoas não compram mais. O problema é que você ainda limita o indivíduo, né? Você limita a pessoa de poder receber, de ter acesso a essas coisas. Um belo exemplo também, né? Falando de AliExpress, falando desses produtos, etc., foi o que eu postei no Twitter recente sobre o próprio BitX, que Sim. era R$ 400 o BitX, 400 e poucos reais o BitX, e aí lá embaixo tem escrito lá assim, impostos aproximados, R$ 250. Porra, é mais da metade do produto em imposto. E aí isso só encarece o quê? A sua compra, você não compra. Assim, ou você fica sem o produto, né, e não compra para não pagar imposto, ou se você for comprar, você tem que deixar um pedágio enorme, né? Você tem que deixar uma propina absurda. Exato. E uma coisa que o brasileiro ainda não se tocou, porque você já postou disso, mas o brasileiro médio não se tocou, é que ele não compra no AliExpress porque ele olha o preço do imposto e fala, é muito caro. Olha o preço da tua compra do mercado para você ver o quanto você está pagando de imposto. Deixa de comprar no mercado também. É. É assim, o cara deixou de comprar no AliExpress porque ele tá olhando o preço, mas ele compra o produto no Brasil e esse negócio tá lá dentro tão grande quanto, né? E isso, cara, mata uma série de coisas, né? Pessoas que poderiam ir além, produzir conteúdo de maior qualidade, maior alcance, tem isso severamente limitado e você mata a inovação, né? Você abre a porta, aí você vê, aí tem aquilo, né? Aí você olha aqui, pessoal aqui dando visto adoidado para nômade digital. O cara tem uma empresa que trabalha com YouTube e faz isso, a porta tá escancarada pro cara vir para cá, entendeu? Aí você faz o quê? O vés do cara tá aqui e tal, você mata o crescimento do Brasil, do empreendedorismo no Brasil. Você está matando, né? Você está abrindo porta para outros lugares e a concorrência é livre. Então o cara vai para o lugar onde ele melhor, né? Se o cara já tem um canal maior, de maior relevância, onde os ganhos com a AdSense só do canal já permitem que ele faça essa migração, não faz sentido ele estar no Brasil. Um grande mesmo, que eu sigo há muitos anos, é aquele Miguel Wilbert, o MW Informática. Ele mesmo já falou em alguns vídeos, ele tá soltando, cara, não tá dando mais vontade de ficar no Brasil. Porque ele compra as coisas no AliExpress, toma uma puta de uma taxa para fazer conteúdo,
Aí saiu para viajar, o cara foi para os Estados Unidos primeira vez na vida para mostrar as coisas lá, chega lá, vê as coisas tudo um terço do preço, volta para casa, a casa dele inundou no meio do negócio, perdeu o computador, perdeu tudo. Nossa senhora. Você imagina o choque, cara. O cara vai primeira vez para os Estados Unidos, conhece um monte de coisa, vê os preços baratos, um mercado punjante, uma liberdade econômica, chega em casa tudo inundado por causa da enchente. Cara, o cara quer. Fala, não, não quero isso pra minha vida, né, cara? É muito complicado, porque foi o que a gente falou, né? Quando você sai, né? Você tem uma experiência fora do Brasil, principalmente em países bons, né? Considerados bons, como é o caso dos Estados Unidos, né? Por comparação com o Brasil, não tem nem explicação. Cara, você fica de queixo caído. E você realmente volta mudado, né? É uma boa experiência porque você volta mudado. Só que a grande questão é essa, as pessoas elas não sabem que as coisas elas funcionam lá por elas terem uma base legislativa muito mais fácil, muito mais propensa ao investidor, muito mais propensa ao empreendedor, e você está tendo aqui no Brasil políticas restritivas, como a gente botou no nome do episódio, que são feitas com leis, que são feitas com decisões judiciais, que são feitas com intervenções políticas e econômicas que vão matando devagarzinho as possibilidades que o país teria de prosperar e eventualmente ser igual é um desses outros países que a gente vai e fica, porra, de queixo caído, sem saber explicar por que lá é tão mais legal. Exato. Básico, né? É, aí a gente tem né, esse ferrolho fechando pra cima das pessoas, pra não deixar ninguém matando essa inovação, esse empreendedorismo com diversas taxações. Esse é um ponto por si só já ruim. Mas ele não é único. É lógico que desgraça pouca não vai vir uma só. Aí você começa a ter a censura e a perseguição por pessoas que estão divulgando ideias. Né? Como foi o caso do Monark, como foi né, o canal Terça Livre, né, do Alan dos Santos, que são expoentes de uma vertente que onde você entra numa enorme e desnecessária judicialização da expressão. Alguns comediantes também no Brasil sofrendo com isso, né? Para vocês verem aqui é completamente inconcebível a possibilidade de se pensar em processar um comediante por causa de uma piada. Eu acho que aqui seria ridicularizado em rede nacional de televisão, sabe? Que alguém tentou isso. Que vai fazer piada da sua tentativa. Entendeu? O problema é que aqui você não tem só a militância por parte de quem julga e de quem impune, mas por parte também da população que acha certo alguém atravessar e falar: não, 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 essa piada sua foi chata e eu vou te processar, sabe? Pois é. E assim, isso começou, eu vi isso com humor, né? Tem uma. Antes disso, teve uma banda aí que eu. Uma banda não, uma dupla de MCs. Olha só. Eu ia dizer, caraca, você gosta de funk deles? Eu gostava. Aí de Belo Horizonte, o DR. Nunca ouvi falar. Cara, tem as maiores bizarrices. Tipo assim, os caras fazendo funk zoando funk com temas mais bizarros que você pode imaginar. Eles foram meio que banidos, assim, é super difícil você encontrar músicas deles na internet e tal, porque é muito palavrão, enfim. Mas eles fizeram e foram processados por causa de uma música, né? Que tinha certas conotações. Cara, tem palavrão, tem tudo. Mas você entende o que o cara tá zoando, entendeu? O que eles estão zoando. E aí foram processados e não era era uma banda underground, assim, independente. E por causa desse processo eles encerraram a carreira, né? Foram condenados na época, acho que era 35 mil reais. E por causa disso, ou seja, você matou cultura
mesmo que seja, era num sentido muito assim, es- digamos que é tipo uns funkeiros, mas com uma pegada meio Mamonas Assassinas, de zoar Uhum. muita coisa. Numa época que você tinha clipes no YouTube, cara, tinha um negócio que chamava Bonde do Aleijado, era a música. Que na época de 2000 e tanto YouTube sem censura, alguém foi lá e filmou em São Paulo, na cidade, assim, um monte de clipes de pessoas mancando, aleijadas, de cadeira de roda e tal, e o clipe passando e botou esse clipe. Cara, esse clipe tinha milhões de visualizações. E foi basicamente em cima de clipes assim que, antes da censura vir e banindo por conteúdos, que os caras tomaram um processo por militância e foram condenados e abandonaram a música, a banda nesse sentido. Os caras ainda continuam, tem um pelo menos que continua na música. Mas você vê que essa coisa de caçar culturalmente as pessoas, ou as pessoas que discordam, ou as pessoas que apontam o dedo na ferida, né? Esse caso é, pô, se os caras estão fazendo funk de qualquer porcaria, eu também vou fazer por um outro lado. E aí você, sabe, passou do limite, não é agenda. Isso também mata muito o florescer de novas pessoas a dizer, né? Cara, com certeza. Sim, é claro que a gente tem que ter um certo nível de coisa, né? Tem coisas que são totalmente proibidas, né? Que podem até ser de mau gosto, né? E- Uhum. ou, sei lá, apologia ao nazismo, né? É uma coisa que é justificavelmente proibida. Eu entendo por quê. Mas, assim, ainda assim eu entendo, né, a sua colocação. E eu extrapolo, eu acho que é cultural aqui do brasileiro o negócio do processo. Tanto que a É, ameaça hoje é o quê? Eu vou te processar. é. Qualquer coisa que é falada é o quê? Eu vou te processar. Qualquer coisa que acontece, você quer ir para a delegacia. Eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou dar queixa de você. É meio que talvez seja essa ideia, né, do brasileiro já ter isso tão enfornado na cabeça que essas coisas não são absurdas. Talvez, né? Ou às vezes até sejam, só que por um momento não foi, hoje já seja, mas por um momento não foi e isso foi fomentado, sabe? Essa coisinha do eu vou te processar, não sei o quê. Aí daqui a pouco o vizinho vem e processa ele. Não, mas esse motivo não é justo. Ah, mas não quero saber, mas agora eu posso, entendeu? É. E aí a coisa, você alimentou isso, né? Cada processo é um alimento ao positivismo, né? E é que essa coisa É. cresça, escale enfim. E quando você ganha, a gente sabe que o brasileiro ele é esperto, né? Se você ganha por um motivo nobre em alguma coisa que você deveria realmente fazer justiça, alguém vai forçar a barra para ganhar um dinheiro mesmo que não seja pedindo justiça. E aí você começa a ter exatamente o que essas pessoas processando por tudo. Ah, mas vai demorar 5 anos, não, deixa aí que a gente vê, a hora que cair tá valendo. E aí você começa a ter essa zona que é, né? Cara, Enfim. vou lhe dizer, tem um amigo meu que um longo processo trabalhista aí que ainda vai demorar um grande tempo. Primeiro, a justiça trabalhista no Brasil, enfim, isso já é uma aberração, né? Era direito civil e ponto final, mas criou-se uma justiça só para isso. E, e ele fez um processo e tal, cara. Ele conseguiu coisas que eu considero completamente absurdas, sabe? Mas assim, não, é direito e as pessoas conseguem. E assim, praticamente teve Red Hunter atrás dele quando ele saiu, porque os caras têm acesso ao sindicato, ao advogado. Quando eles viram que ele tinha saído, que era um cargo de importância, os caras começaram a procurar ele. Olha, quer entrar com uma ação e não sei o quê. Ou seja, é um mercado de pessoas procurando essa judicialização, querendo ganhar dinheiro em cima do não empreendedorismo, né? Né? Via de regra, você prestou um trabalho pro cara, você ficou lá anos, se você sair, tiver alguma divergência, primeiro você não deveria ficar anos se você não está de acordo com as coisas que estão, né? Se, se você não tem essa relativização de
de relação empregado-empregador, né? Como se o empregado fosse escravizado pelo empregador e tivesse que continuar numa condição que ele não considera correta, né? E não se geraria tantas indenizações, porque afinal de contas, se você não concorda, saia, vá para outro lugar, que está mais de acordo com aquilo que você acredita ou que é certo, não que as pessoas ficam para ganhar mais no processo depois. Olha o absurdo que é, né, cara? Mentalidades, né? Enfim. Aqui a gente não tem muito dessas coisas, tem contato de trabalho. Ah, não gosto, não sei o quê. Ué, você assinou, é isso aí. Basicamente, se tem alguma coisa que está contra a lei e tal, aí pode ser apurado, mas é muito pouca, né? O contrato é aquela coisa do direito pacta sunt servante, o contrato faz leis entre as partes, e se você aceitou, dentro do contrato é muito difícil, só se for abuso em cima desse contrato, e aí é uma outra questão, né? Então, é mais um ponto de que as pessoas deixam de falar, deixam de fazer coisas pensando no risco jurídico do que elas dizem, e eu sou um exemplo disso, que eu só comecei a falar sobre criptos e afins depois que saí no Brasil, porque não via ambiente com liberdade suficiente para dizer aí as coisas que eu gostaria de dizer. Então, esse é um ponto. Por exemplo, eu poderia estar falando isso há 5 anos atrás, pelo menos. 2019 eu já estava com uma boa formaçãozinha para começar a falar de coisas e não falava porque O não me médio do sentia Bitcoin, 10 mil confortável. dólares. Eu podia estar lá falando, olha, gente, comprem esses 8 mil aqui. Verdade. Entendeu? Mas não, eu te entendo, a sua ideia não está errada, não. Realmente, a gente vive numa situação muito complexa, né? Onde até aqui, né, que a gente fala de forma mais aberta acerca de coisas de ingerências estatais, por exemplo, você ainda assim tem que ser comedido na fala, pelo menos eu tento ser, né? Às vezes um pouco mais, às vezes sai um pouco mais coisa, mas no geral é mais comedido, porque realmente é muito complicado, você se sente inseguro para tudo, né? Porque a gente tem essas decisões judiciais, essas políticas, essas leis, essas coisas que você não realmente não consegue ter liberdade, né? E a liberdade, nesse caso, ela passa por vários aspectos, né? Você já não tem uma liberdade individual de forma que você possa se expressar realmente contra um lado do governo ou contra tais acontecidos, por exemplo. Em vez do governo vir com uma contra-argumentação plausível, não, eles te prendem. Então, assim, é completamente desproporcional, e você também não tem uma liberdade, econômica. A gente, né, foi o que a gente falou, essas leis que acabam restringindo o que você pode fazer. Fica tão difícil de você fazer que não tem por que fazer, você para de Exato. fazer. E quando você quer fazer, tudo que você faz está errado. Tudo que você faz, você não emitiu nota, multa porque você construiu uma casinha aqui atrás, aumenta o seu IPTU, não, isso aqui é evasão de divisa, sabe? Tipo assim, uma coisa absurda. Tudo para alguém do governo é lavagem de dinheiro envolvido com tráfico de drogas. Pô, mas eu vim dos Estados Unidos com um suplemento para eu dormir de CBD. Não, isso é tráfico de drogas e esse dinheiro seu vai ser apreendido, sabe? Tipo assim, não é pior que Aqui é mesmo. sabe? É São, mesmo. são coisas que são muito úteis fora do Brasil, são coisas que, é relacionado à medicina, sabe? E você não tem essa liberdade aqui. Cara, É muito complicado, cara. eu tomo melatonina há mais de 10 anos para dormir. E, e era isso também, trazia de fora. Mas assim, aí podia entrar, né? Mas se eu fosse mudar para outra, canabidiol, coisa assim, sem chance. Não dá para entrar. Porque aí vem um cara e acha. A questão é: se não forem com a tua cara no Brasil, arruma um jeito, entendeu? Assim, porque é tanta regrinha, tanta leizinha, vão arranjar alguma coisa.
Então, foi uma decisão que eu tomei, por exemplo, de não falar no Brasil, ainda mais vendo as coisas e os grandes sendo escalados, as pessoas, principalmente na pandemia, né? A censura sendo completamente. Os vídeos não podiam, você não podia falar vírus, pronto, seu vídeo caía, você era desmonetizado. Então, eu comecei a procurar alternativas. Quando eu vi o Twitter, vi essas questões todas de liberdade e estando num ambiente melhor. Mas isso é uma oportunidade que eu não saberia se eu não tivesse feito, entendeu? Porque você se acostuma com este normal e fala assim: puta, gostaria de falar isso, mas não posso. Gostaria de ter acesso a isso, mas eu não posso, né? E outro ponto que eu quero entrar já aproveitando é o sistema educacional deficitário com um analfabetismo em língua estrangeira e achando isso bonito, né? As pessoas É, não o povo vai falar que o pobre não come inglês, né? é, né? Mas e esse é um problema principalmente para você conseguir trabalho e emprego, situações na sua vida, sabe? Quantas coisas na minha vida eu já não ganhei por saber inglês, sabe? Uma vez eu estava em São Paulo, dentro de um colégio americano, dando aula para o coordenador de educação física de lá sobre treino de força, com o cara americano, assim, não tinha outra língua, era inglês e ponto final. E sei lá, dando aula para ganhar uma hora aula que era 3, 4 vezes maior do que eu dar aula, a mesma aula em português. E, e assim, e as pessoas acham bonito serem analfabetas em inglês e dizer, mas aqui eu estou no Brasil, tem que falar português. Fale português e continue pobre. Não, exatamente, é essa mesma ideia. Não, eu estou no Brasil, tenho que falar português, então tá bom. Então você não pode comprar dólar nem compre Bitcoin, tá? Porque É, dólar é dos Estados Unidos, né? Se não tô no Brasil, fala português, então esteja no Brasil, use real. vai saber se a nota é verdadeira, né? Você não sabe o que tá escrito lá? Não pode não. É. E outra coisa, Bitcoin não é de país nenhum, viu? Isso aí é satânico, toma cuidado. É, e assim, e esse sistema educacional te destruiu e te destrói para você continuar pensando pequeno. Cara, não tem noção a quantidade de oportunidade que se abre para você conversar em inglês com alguém, principalmente no meio do Bitcoin, cara. É impressionante, sabe? Foi assim que eu fui líder de comunidade da GP Utopia, enquanto o projeto estava como GP Utopia. Foi assim que eu fiz ponte com uma série de coisas, seja com o Nerd Miner, né? Que o beatmaker fala, a gente fala em inglês e conversa e pega informação com pessoas e descobre coisas acontecendo e manda e-mail e pergunta e tem informação, sabe, de fontes bases, sabe? Você não depende de alguém traduzir o white paper do Bitcoin para você ler o que estava escrito ali, sabe? Você abre o fórum do Bitcoin Talk, você não precisa ficar olhando, ou às vezes você pega um Google Tradutor e vai junto ali em certos pontos muito técnicos que você também não entende, mas não tem mais a ver com a língua, tem a ver com a tecnicidade. Então você. Mas, cara, isso é libertador para o indivíduo. E as pessoas estão negligenciando isso. Sabe? As pessoas acham bonitinho. Ah, eu sei uma linguagenzinha aqui de programação. E aí a empresa aqui no Brasil me contrata e me paga 4 mil, 5 mil reais via CLT. Venci na vida. Ah, meu amigo. Cara, eu vou te falar que para programador tá pagando menos ainda, tá? Ah, é? Tô O sabendo não. quê? E tem muito caso aí que o programador ganha 2.500. Ah, então é a nova Índia, né? Iniciante, né? Não, então o Brasil virou a nova Índia, então. Pelo menos a Índia os caras ainda falam inglês melhor, né? É, Mas, exatamente. então, olha o nível, né?
Assim, por isso que eu tô olhando tanta gente falando de programador brasileiro com esses salários que paga. Imagina, 2.500, cara, isso aqui é meio salário mínimo, quase. Pouco mais de meio salário mínimo. Imagina, você poder contratar alguém no Brasil pagando isso. Aqui, aqui seria trabalho escravo. Entendeu? O ponto que. Exatamente. Então, olha só o que a educação deficitária está gerando, né? Procura de mão de obra subqualificada. Tipo o chinesinho, criança que aperta parafusinho na fábrica. Vocês estão fazendo isso com programação, né? Entregando uma coisa que aqui custaria 2, 3 mil euros por mês, entregando por R$ 2.000 por mês. Ué, é por isso, assim, desculpa, vamos fazer uma digressão, mas é por isso que Não, claro. o developer, né, aqui no Brasil, ele quer arranjar um emprego fora, porque ele continua vivendo no Brasil e ele recebe um salário absurdamente abaixo do padrão de alguém lá nos Estados Unidos, e aí a empresa contrata o cara full home office pagando $2.000, o cara que tá felizaço, Pois é, entendeu? E o dono da pois é. empresa também, né? Sim. Então, entenda, o cara que sai, e aí eu vou fazer um parêntese. O cara que sai do Brasil para vir para cá, empreendedor, eu não tô falando fluente em inglês, mas que o cara consiga ter uma conversa sobre a área dele com alguém, ou se comunicar sobre a área dele com alguém em uma língua estrangeira como o inglês. Ele vem para cá, meu amigo, o cara deita e rola de ganhar dinheiro e de ter oportunidade. Porque aqui joga no level easy. Peraí, só tem isso aqui de imposto? Peraí, você pagou isso aqui, aí você tem isenção nisso, nisso. Ah, e aí você faz isso e resolveu? Pronto. É muito mais amistoso, aquela verdade. Tem uma frase que o Paulo Guedes falou uma vez, eu guardei isso, e é verdade. Europeu já nasce aposentado. Mano, os caras são devagar, bicho. É Isso, como impressionante. assim? Porra, cara, assim, um adolescente faz 18, 19 anos. Ai, não sei o que eu vou fazer da vida. Ai, porque eu queria fazer uma faculdade. Aí se prepara a porra do ano inteiro, vai lá, reprova na prova ridícula, volta pra casa. Ai, reprovei. Ela fica ansiosa com, sabe? Ela fica ansioso com a prova e aí fica difícil. Os caras aceitam sim, bicho. Sabe, a gente fala assim, pô, você perdeu a chance da tua vida, agora vai trabalhar de gari. Não, aqui tá tudo bem, tenta no ano que vem, entendeu? Tá tranquilo, tem um subsídio aqui, tem não sei o quê, faz um part-time num alguma coisinha assim, tipo, aqui tem supermercado que contrata 4, 6 horas por dia. Você faz lá, trabalhinho de boa, não pode carregar peso, porque aqui tem normas e tal, então o máximo que você pode carregar um homem é 25 quilos, e aí tem que ter os negócios nas costas. Se for mais pesado que isso, tem que ter empilhadeira para colocar e carregar tudo. Então, cara, aqui é level easy. É tipo, você faz o teu, sossegadinho, você não fica rico, mas você não fica pobre. Por que você vai fazer agora? Você pode fazer daqui 5 anos. Então, os caras nascem meio que aposentado. No Brasil, não. Então, assim, se o Querendo ou cara não, vem pra cá. querendo ou não é ruim, né? Não é, mas eu Querendo ou tô não, falando. Não é ruim pro cara bom. aqui, né? Por exemplo, o brasileiro quiser vir aqui, tem cursos que você ganha para receber, para fazer. E cursos de Sim. qualificação que te dão certificado de empilhadeira na União Europeia toda. E aí você vai lá e tem um salário. Então, o cara joga no level easy. Então, se o cara brasileiro quiser vir e empreender e fazer acontecer, puta, cara, isso aqui é o que chamam um negócio de mar azul. Você tem muita coisa livre para fazer. Só que você não pode aceitar ser vítima desse sistema todo construído no Brasil, que é feito para te destruir, né? Assim, você não consegue comprar, você não consegue falar, você não consegue conhecer, ter conhecimento básico
para poder dialogar na grande mesa, cara. Assim, um brasileiro que venha para cá falando inglês e espanhol bom, mesmo trabalhando em restaurante, em 2 palitos o cara vira gerente do restaurante. Porque demanda conhecimento em outras línguas. Entendeu o ponto? Cara, eu entendo. Não, e eu também acho. E além disso, né, você não só consegue isso, mas, sei lá, você consegue ter uma qualidade, né, de vida melhor. É o que Com a gente tem certeza. visto, né? Com Então, certeza. Então, acho que fecha esse episódio com isso, assim, sabe? Essas oportunidades estão sendo perdidas porque sejam políticas restritivas na por impostos, seja via educação, seja via liberdade de expressão. Elas estão afetando o futuro das pessoas e condenando elas a serem muito aquém do que poderiam ser. Eu acho que dá para ir pro episódio, né? Pra notícia de hoje, né? a Antes que eu notícia, né? esqueça. É. Dá. Não dá. E é importante essa notícia porque ela tem a ver com o episódio, que é o seguinte. A Bybit, a corretora, abandona a França citando questões regulatórias. Olha só o que está acontecendo. A gente tem a Bybit, que é uma grande corretora, na verdade, ela é a quarta maior corretora do mundo. E ela é a segunda maior se você for comparar apenas derivativos. Ela é absurdamente grande, tem no Brasil, é Uhum. uma bela opção de uso de investimento. Só que você tem autoridades financeiras na França, que ele traz como é AMF, né? Tem que falar francês, eu não tenho essa coisa toda. E aí a grande questão que é um órgão regulador da França, um órgão regulador financeiro, que fala e que alega até nesse tom de afronta, né, que a Bybit já estava na nossa mira há não sei quanto tempo, há não sei quantos anos, porque eles operam sem estar na conformidade com as regulamentações francesas vigentes, portanto, a gente que quer proteger, né, o usuário e acabar com o terrorismo e a lavagem de dinheiro, vamos tirar essa opção aqui da França e não sei o quê. E eles começaram a apertar, apertar, apertar. A Bybit, então, anuncia que está saindo da França, encerra as operações, porque as leis não estão sendo favoráveis para que eles forneçam serviços lá, e aí você começa a perder várias coisas até como, por exemplo, o Bybit Earn, igual tem na Binance Earn, que você consegue rentabilizar alguns criptoativos. Não uso, não recomendo, mas tem, é uma Uhum. opção. Bybit Card, que já passa a ser uma opção um pouco mais interessante, não é a função do episódio agora, mas você Uhum. tem esses e vários outros serviços que estão sendo negados à população que certamente se usa é porque se beneficia daquele uso, se usa é porque fez uma escolha voluntária de querer usar aquele serviço, de pagar as taxas daquela plataforma, porque ela fornece o que aquela pessoa quer. É uma troca voluntária que está acontecendo que vai deixar de acontecer por uma questão regulatória, aonde o governo simplesmente quer cortar isso. Eles falam que eles não estão de acordo com isso e aquilo, e tudo bem. Não estou falando que não devam existir leis e regulamentações, não é essa a questão. Mas você tem novamente o quê? Uma limitação da liberdade do indivíduo por conta de políticas restritivas. Esse que é o grande problema. E aí agora você tem então a Bybit saindo, né, da França por conta disso. As pessoas agora elas têm menos opções de corretoras internacionais para utilizar. Talvez elas vão ficar mais restritas a corretoras pequenas, corretoras locais que não oferecem bons serviços, não oferecem uma gama tão grande de criptomoedas. E essa é um exemplo das várias regulamentações e legislações que vão aparecendo num país, fazendo essas políticas cada vez mais restritivas atingir a pessoa e gerar esse resultado que a gente viu e falou no episódio todo, que é essa zona aqui, que quando você sai, você fala assim, nó, que lugar diferente, que lugar bom. Por quê? Você está acostumado com essa maluquice que é aqui.
É por causa dessas pequenas coisas que vão afetando Sim. a gente no longo prazo. É. É, você vê uma saindo e a gente fala assim, ah, é uma, tem 50, mas cara, é uma que está saindo por um motivo regulatório. E isso é ruim para o mercado, é muito ruim, porque cada opção a mais conta se é um ambiente de livre mercado. Se está saindo uma porque fez fraude, é, descobriram coisas erradas naquela corretora, aí é válido. Mas se está saindo simplesmente porque é regulação demais, aí tem coisa errada. E isso, essas políticas restritivas vão afetando o futuro das pessoas, e isso é importante. A França está num momento delicado da história, né? Ela está num processo de mudança daqueles que não existe lacuna de poder, e ela está nesse processo. A França está caindo, a França tradicional está saindo do catolicismo tradicional, está entrando no islamismo. A gente está vivendo uma onda, uma segunda invasão islâmica na Europa, né? E ela está perdendo culturalmente sua identidade. Mas eu só quero fazer o link nisso porque há muitos imigrantes e muitos imigrantes dependem de serviços de exchanges para fazer envios de dinheiro, e certamente pessoas vão perder com a Bybit saindo, porque deveriam usar isso para desta forma, e isso em prol de uma regulamentação, e inclusive de outro episódio que virá, que falaremos justamente dessa questão do franco CSA e a senhoriagem que a França tem sobre países africanos, que é a escravidão praticamente no século XXI. Então, há muita coisa para acontecer na França. Eu também me recuso a falar francês, porque afinal de contas não vai ser língua de europeu daqui muito pouco tempo. Ah, a Não vai, língua de cara. europeu, a língua de europeu daqui a pouco vai ser o árabe, tá? Prepare, Aqui prepare. já é bastante, né? Assim, o português tem bastante. Então, azeitona, alface, uma série de coisas assim já é, né? Já é um resquício, mas a coisa tende a ficar muito pior, mas sinceramente não verei para ver esse desfecho. No momento, a gente só tem essa iminência de conflitos cada vez escalarem mais, né? Mas é isso. Perde-se uma corretora, perde-se um pouquinho de liberdade e afeta e restringe o futuro de alguns. Mas é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa o like. Aliás, quero aproveitar, agradecer. Nós temos tido uma recente, isso vai vir depois, então a gente está gravando esse episódio dia 2 de agosto, mas agradecer a recente grande engajamento que tem acontecido. Tem sido muito acima da média. As pessoas estão gostando do Bloco Podcast, estão deixando isso claro. A gente deixa a nossa gratidão. Lembre-se que puderem curtir, compartilhar, mandar esse episódio para alguém, né? Se tiver no YouTube, no canal do Cripto TV, deixa o like, deixa um comentário, tá bom? Que a gente aprecia muito. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.